Olá pessoal, tudo bem? Hoje criei um suporte meio improvisado aqui para conseguir conversar e fica mais fácil que eu preciso das mãos para falar, assim é melhor. Mas então, o que a gente vai conversar hoje é sobre lucro real ou presumido. Tem muita empresa, muito empresário com dúvidas sobre qual regime fiscal adotar. Muitas vezes acaba simplesmente adotando o regime fiscal que o contador prefere, que trabalha melhor, que se adapta melhor, ou aquele medo de que o lucro real ele é um problema porque vai prestar muita informação para a Receita ou qualquer coisa do tipo, que não tem que ser um medo de uma empresa séria. Mas então, onde estão as principais diferenças do lucro real e do lucro presumido? Primeira coisa, a gente vai falar do imposto de renda. As duas diferenças são imposto de renda, CSLL, e PIS e COFINS. São as duas. Então, primeiro, imposto de renda. O imposto de renda no lucro presumido, como o próprio nome diz, ele presume uma base de cálculo, ou seja, ele presume a lucratividade da empresa e, com base nessa presunção, vai tributar o imposto de renda. Tanto no lucro real quanto presumido, o imposto de renda tem uma alíquota de 15% e um adicional de 10% quando a empresa lucra mais de R$ 20.000 no mês. A CSLL, da mesma forma, tem uma alíquota fixa de 9%. Então, no lucro presumido, se a gente for falar de indústria e comércio, em geral a gente vai estar falando de uma alíquota presumida de 8% e uma alíquota do imposto de renda e da CSLL padronizada. Então, digamos, uma empresa que fature R$ 100.000 por mês vai ter uma presunção de lucro de R$ 8.000 e sobre esses R$ 8.000 vão incidir o imposto de renda e CSLL. Por outro lado, no lucro real, a gente vai ter uma apuração realmente de despesas, uma apuração de receitas da empresa para se chegar a um resultado de lucro. Mas é o lucro líquido? Não, é o lucro real. O lucro real é o lucro do rei, é o lucro do fisco. Ou seja, ele sofre adições e sofre exclusões conforme legislação fiscal, para que se chegue a um resultado final que não é exatamente o lucro líquido da empresa, porque vão levar vários fatores em consideração. Dividendos, JCP, ajuste a valor presente, vão ter várias peculiaridades que vão alterar o valor desse lucro que vai ser tributado posteriormente pelas mesmas alíquotas de 15%, com adicional de 10% e de 9% da CSLL. Para esclarecer, como a gente precisa sempre de algumas métricas para conseguir trabalhar com a ideia, não basta simplesmente falar a teoria, o ponto de equilíbrio do lucro real e presumido é mais ou menos 9,5% de margem de lucro da empresa. Se a empresa lucra mais de 9,5%, em geral, ela deve optar pelo lucro presumido, se cumprir os requisitos legais, a modalidade da empresa, o faturamento máximo que se enquadra no lucro presumido. Tendo esses requisitos cumpridos, a empresa seria melhor enquadrada no lucro presumido. Agora falando de PIS e COFINS, que é a segunda diferença entre os regimes. O PIS e o COFINS no lucro real é não cumulativo e no lucro presumido é cumulativo. O que isso quer dizer? No lucro real, credita e debita. No lucro presumido, só debita. E aí se alteram as alíquotas também. O lucro real tem uma alíquota de 9,25%, lucro presumido tem uma alíquota de 13,65%. Ou seja, nós estamos falando de um regime de lucro real, em que todos os insumos, todas as despesas que a Lei 10.833 e 10.637 enquadrem como possíveis de crédito, como aluguéis, como energia elétrica e diversos outros, estes valores todos vão ter um crédito de PIS e COFINS de 9,25%, independente de destaque desse imposto, não é como o ICMS, só não pode ser um produto isento, não pode ser um produto monofásico. Tendo a tributação anterior, vai ter um crédito de 9,25% e depois, na saída da empresa, suas receitas também vão ser tributadas a 9,25%. A diferença entre o crédito e o débito vai ser o valor a pagar no final do mês. Já no lucro presumido é diferente. A receita da empresa vai ser tributada a 13,65% a título das duas contribuições e somente essa operação para se apurar o quanto é devido. Também procurando um ponto de equilíbrio aqui, a gente pode falar em mais ou menos 60,5% como ponto de equilíbrio.
Ou seja, se eu tenho um custo de insumos e de matérias-primas que representem mais de 60,5% da minha receita, em geral, o lucro real vai ser mais favorável para PIS e COFINS. Isso falando via de regra, existem muitas isenções tanto das aquisições quanto das vendas, que podem alterar completamente o entendimento do que seria o regime mais vantajoso. Mas falando aqui em termos gerais, 9,5% de margem de lucro, superou isso, melhor o lucro presumido, abaixo disso, melhor o lucro real. 60,5% de insumos, acima disso, melhor o lucro real, abaixo disso, melhor o lucro presumido. Ponderando essas duas diferenças entre os regimes e qual que é o impacto de cada uma delas na operação da empresa, tem como se saber qual o melhor regime fiscal para a empresa que não é optante do Simples Nacional. Tá certo? Espero ter esclarecido essa questão sobre o lucro real ou presumido e fico à disposição para dúvidas, tá bem? Um abraço, até mais!